Aleluia, Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor meu Deus, eis aqui, Pai, o teu servo, Pai, o teu filho, Senhor. Abençoa, Pai, a vida dele, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco através da sua voz, Pai. Aquilo que tu queres que nós ouçamos, Pai. Não aquilo que nós não queremos ouvir, mas aquilo que tu queres falar conosco, Pai. Usa-o poderosamente, Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai. Guarda a sua casa, guarda a sua família, guarda a sua vida, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço nesta manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Vamos estar refletindo bem rapidamente sobre o texto da palavra do Senhor. Antes de mais, eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de poder falar do seu amor, da sua palavra e de poder ministrar, né? Você, se puder, abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, para fazermos menção de alguns textos, ou de alguns versos desse texto. E eu também quero ressalvar duas questões. Primeiro, a disposição da igreja ficou muito boa. Não sei quem teve essa ideia, mas a disposição ficou fenomenal. Gostei muito. Quem teve a ideia eu não sei, mas foi bem execuível. Que Deus abençoe. Segundo, o ministério de louvor dessa casa tem uma excelência terrível. Você pode aplaudir ao Senhor pelo ministério de louvor dessa casa? Mas se é para o Senhor, tem que ser com força. Eu vou te dizer uma coisa, com todas as debilidades que a gente está vivendo com som e outras demandas, mesmo assim parece que a gente está quase que nas nuvens. Eu não sei vocês, mas eu já chorei, já quebrantei, e parece que essas debilidades sonoras ou questões não influenciam quando o coração está verdadeiramente voltado ao eterno. Então eu queria também parabenizar o Ministério de Louvor pela excelência que eles estão cada dia mais elevando o nível. Você encontrou o livro de João? Localize o capítulo 11. Também foi uma das questões que a gente estava conversando ali no sábado, e eu fui induzido pelo Espírito Santo para trazer essa reflexão nesta manhã. Versículo de número 1 do capítulo 11 do livro de João. Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 11. Essas coisas ele falou, e depois disso ele lhes disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Verso 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. Verso 21. Então disse Marta a Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Para finalizar, o verso 43 e 45 e 44.
E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E você senta glorificando ao Eterno de Israel. Eu fiz essa leitura alternada porque o texto ele é um pouco extenso e eu não queria te enfadar. Porém, o Evangelho de João, ele é um evangelho que vai trazer alguns milagres específicos de Jesus. Para ser mais exato, João, ele vai falar de 7 milagres de Jesus. E esse milagre que Jesus ele vai fazer em Betânia é o último milagre antes da sua ressurreição. Para que nós possamos entender do que a gente está falando. A gente está falando de um Jesus que sabe que vai para a cruz, que sabe que vai ter que morrer para a remissão dos meus e dos seus pecados, mas que mesmo assim ele vai operar milagres. Ele vai fazer sinais e maravilhas. Mas nós que somos homens e mulheres muito volúveis, e principalmente a era que a gente vive, que é a era do fast food, é a era das coisas rápidas. A gente não quer tudo para já, a gente quer tudo para ontem. Se Deus tivesse feito ontem, para alguns de nós, se calhar já teria sido atrasado. Mas Deus, ele não vai responder somente a tua expectativa. Ele vai responder um propósito divino. Deus, ele não se move somente por aquilo que eu espero que ele se mova, mas ele se move com princípios e com aquilo que o céu designou para se acontecer. E quando o milagre ele parece que tarda, quantas vezes a gente ora, a gente espera, a gente crê e nada acontece. E eu hoje queria muito sucintamente trazer ao seu coração 6 pontos específicos nessa passagem, se a gente tiver tempo hábil. 6 pontos durante essa passagem bíblica que podem ser e devem ser aplicáveis em nossa vida. O primeiro ponto é o atraso divino, um propósito maior. Por que você está dizendo isso, Mateus? Você consegue pensar comigo? Vamos tentar fazer isso hoje? Tenta entrar na minha forma de pensar. A Bíblia vai dizer que Lázaro, Marta e Maria, juntamente com Jesus, eles são amigos íntimos. É uma família que Jesus ama demais e, em contrapartida, eles também amam e admiram muito Jesus. Só que agora, coloca na sua cabeça um cenário de que você crê que Jesus, o teu amigo íntimo, ele é o Mashiach, ele é o Cristo, ele é aquele que pode fazer milagres. E quando uma doença chega em casa, quando Lázaro, porque quando Maria e a sua irmã Marta vão enviar o mensageiro chega a Jesus dizendo: Lázaro, teu amigo. Não é Lázaro, o teu companheiro, o teu colega. Não, é Lázaro, o teu amigo. Então estamos falando de alguém que é amigo íntimo. Chega e fala assim: aonde Jesus está? Por quê? Tem doença em casa. Lázaro está enfermo. Então, se eu sei que o meu amigo ele cura pelos outros, por que ele não vai curar na minha casa? Por que ele não vai fazer por mim? Então, qual é a minha
ideia e a minha perspectiva, eu vou chamá-lo, porque ele é meu amigo e ele vai me atender. E a Bíblia vai dizer que chega um mensageiro a Jesus, e lembre-se, Jesus não está perto, porque quando João ele vai escrever, e depois você em casa você pode analisar o texto, João ele vai dar um dado, que ele vai dizer que Betânia, ele distanciava-se de Jerusalém 2 quilômetros, mas Jesus não estava em Betânia. Se você vê no capítulo 10, no verso 40, Jesus estava para lá do Jordão, possivelmente em Mereia, possivelmente a quase 32 quilômetros da onde Marta e Maria e Lázaro moravam. Então Jesus ele não estava somente a 2 horas, mas Jesus estava a uma caminhada de dia. Mas elas fazem questão de chamá-lo e avisá-lo: Senhor, o teu amigo está doente. E quem avisa a doença é porque está pensando que pode acontecer o pior. Porque quando é uma dor de cabeça, você não liga para o teu familiar e diz: olha, fulano de tal está doente, vem visitar a gente. Não, é quando você já pressente que algo pior pode acontecer. Então elas vão e enviam o mensageiro chega até Jesus, Jesus recebe o mensageiro, e sabe qual é a resposta que Jesus dá para o mensageiro? Eu vou lá, fica tranquilo, eu vou chegar, mas essa doença não é para a morte, essa doença não é para trazer um fim mortal. Aí agora pensa comigo, esse mensageiro chegando em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, e diz assim: não, fica tranquilo, Jesus disse que vem, mas ele também deu uma palavra de esperança, que essa doença não é para a morte não. Essa doença, ele vai chegar aqui e Lázaro já vai estar curado. Isso se calhar é o mensageiro dizendo, porque ele ouviu do mestre. Mas passado algumas horas, pensando eu, Lázaro morre. Agora se coloca na posição de Marta, Maria, e passa um dia, Jesus não chega. Passa 2 dias, Jesus não chega. Lázaro já foi colocado no sepulcro e nem se ouve falar de Jesus. Passa 3 dias, e se calhar, será que não havia alguém do lado de Marta, Maria, e dizia assim: vocês não tinham um amigo que curava? Não vinha aqui um tal de Jesus que fazia tantas maravilhas e que aqui no nosso meio fez tantos milagres? Mas cadê Jesus que nem para o enterro veio? Vou colocar no nosso cenário atual ocidental, nem uma coroa de flores mandou. Que amigo é esse que vocês faziam questão de receber na vossa casa com honras, e que disse para o mensageiro que essa doença não daria em nada, e já são 3 dias de Lázaro morto? Mas chega o 4º dia e aparece Jesus na porta da cidade, não é nem sequer entra na cidade, e vai ser recebido por Maria, vai ser recebido por ela, e vai dizer algumas palavras para Jesus. Mas esse atraso divino, ele tem um propósito muito grande. Por quê? O nome Lázaro, no seu original hebraico, é El-Azar. El-Azar quer dizer Deus ajudou, ou Deus o ajuda. O próprio nome de Lázaro já vai trazer a ideia de que o sustento dele é Deus, de que quem socorre ele é Deus. Por quê? Na visão humana, Jesus poderia fazer um milagre, sim ou não? Eu creio. Eu creio que, assim como Deus ele fez com o centurião, através de Jesus, uma palavra lançada a 32 quilômetros alcançaria Lázaro, e essa doença verdadeiramente não seria para a morte. Mas tem um propósito divino muito maior, que eu e você não entendem. Só quando ele se cumpre em nós que vem verdadeiramente
sobre nós a essência desse propósito. Porque quando a gente está passando por ele, só vem sims e porquês e senãos. Mas quando o propósito está decorrendo, a gente só sabe questionar, a gente só sabe duvidar. Mas a gente vai ver ao longo dessa reflexão que Marta e Maria, elas têm uma expectativa e uma atitude totalmente diferente. Porque elas entendem que existe um propósito bem maior. Segundo ponto, a fé em construção. Por quê? Porque elas vão superar limites humanos. Por que você está dizendo isso, Mateus? Lembra que eu te disse que quando Jesus ele chega na cidade, ele agora nem sequer entrou na cidade. Ambas as irmãs vão dizer a mesma frase. E eu fiz questão de fazer essa leitura com você, tanto no verso 21 quanto no verso 32. No verso 21 a gente vai ver Maria, no verso 22 a gente vai ver Marta, no verso 32. Mas a palavra é a mesma, parece até que elas combinaram. Mas qual é a palavra no cenário delas? É: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí eu questiono a você, isso soa um confrontamento. Na nossa cabeça ocidental, elas estão confrontando a Jesus. Mas e se eu te disser que essas mulheres têm uma fé extraordinária? Sabe o que elas estão dizendo para Jesus? Senhor, porque essa é a primeira palavra que sai da boca delas. Senhor, eu creio tanto no Senhor, eu confio tanto em Ti, que eu tenho a certeza absoluta que se o Senhor estivesse aqui, o Senhor faria um milagre. Na nossa cabeça ocidental é o que? Senhor, o Senhor deixou ele morrer. Quando a gente lê o texto de forma tão rápida e sem analisar o contexto, a gente está vendo duas irmãs que estão confrontando o mestre, dizendo: o Senhor deixou ele morrer, o Senhor permitiu. Mas no contexto oriental é totalmente o contrário. Elas estão dizendo, no seu original, elas estão trazendo a mensagem de que a nossa fé é tão grande no Senhor, que mesmo ele tendo morrido, mas eu creio tanto que se o Senhor tivesse conseguido chegar, ele estaria vivo. Isso mexe com o interior do mestre, isso mexe com o interior de Cristo. Ele vai falar: que fé é essa? Porque se fosse eu, carioca bem tranquilo, só que como diz o outro, só que não, sou um pouco sanguíneo, rapaz, se sou eu ia falar: Jesus, você é meu amigo ou não é? Primeiro eu te chamo, o Senhor me responde dizendo que vai ficar tudo bem, e agora meu irmão já está 4 dias morto, o Senhor nem vai poder ver ele. O que o Senhor veio fazer aqui? Como que o Senhor teve coragem de chegar até aqui na cidade como se nada tivesse acontecido? Se fosse eu no cenário de Marta e Maria, eu confrontaria ele verdadeiramente. Eu ia falar: como que o Senhor teve a capacidade de fazer isso com a nossa família? A gente te honrou, a gente te recebeu, a gente fez tudo pelo Senhor. Quando a gente precisou, o Senhor não fez nada por nós, nem sequer deu uma palavra de que pudesse acontecer alguma coisa e a gente se preparasse. Pelo contrário, o Senhor fez com que a nossa fé ficasse mais relaxada, porque o Senhor disse que ia ficar tudo bem. E quantas vezes isso não acontece conosco? Porque Deus ele só nos dá a promessa, o processo ele não diz o que vai ser. Ele só diz que a gente vai chegar lá, mas ele não diz as intempéries que vão surgir para a gente chegar lá. E quantas vezes eu e você, a gente não questiona a Deus e fala assim: Senhor, o Senhor não disse que isso ia acontecer, o Senhor não disse que eu iria passar por esse processo para chegar lá. Por que isso está acontecendo comigo e com meu irmão? Não. Se eu, olha a nossa audácia, se eu honro mais o Senhor do que o meu irmão,
Se eu faço mais pela tua casa do que o meu irmão, porque está acontecendo comigo? Isso seria a sua confrontação. Mas sabe qual a confrontação de Marta e Maria? Senhor, fica tranquilo, porque eu creio no Senhor. Senhor, eu creio que é como se ela dissesse, mesmo, é porque o Senhor não conseguiu chegar, Jesus. Que se o Senhor chegasse, eu creio que ele ia estar curado. É porque Senhor, eu sei que alguma coisa aconteceu, não precisa nem dizer, não precisa nem se justificar, mas Senhor, a nossa fé, ela está tão firmada em Deus, que eu creio que se o Senhor pudesse, aconteceria. Se você pode, glorifique a Deus. Elas não confrontam, pelo contrário, elas reafirmam a sua fé. Aí eu quero te questionar, e conosco, como que é? Em meio à dificuldade, em meio à perda, em meio à aparente separação, em meio à aparente desilusão, como que eu e você, a gente se comporta perante o Mestre? Como que a gente chega até Deus? Como que a gente o recebe? Eu vou ser sincero para você. Esse tipo de ministração, ela confronta com a nossa alma, mas antes de confrontar você, ela confronta eu. Ela confronta o ministrante. E quantas vezes eu também já não questionei a Deus. Por que comigo? Porque só acontece no meu cenário. Mas quando eu comecei a analisar isso, eu percebi, mas espera aí. O propósito de Deus é maior, então a espera pode ser por isso. Eu não sei o que está acontecendo, não faço ideia o que vai acontecer. Mas se essa espera tem um motivo, eu vou esperar. Porque muitos de nós já estamos numa expectativa de que, se não aconteceu como eu queria, já não vale mais a pena. Alguns de nós já vivem nesse cenário. Eu esperava que Deus fizesse antes de morrer, mas se morreu, deixa para lá. Eu lutei até onde consegui, agora que já não tenho mais como lutar, deixa para lá. Já não quero mais, já não vou mais buscar nenhuma ajuda ou auxílio. Mas essas mulheres não. Elas, quando veem Jesus, elas têm fé no seu coração. Eu não sei nem faço ideia como você chegou aqui hoje. Eu não sei o que vai dentro da tua alma e do teu coração. Não faço ideia. Mas uma coisa eu sei, que hoje Deus pode fazer um milagre que você já não imaginava mais que aconteceria. Por quê, Mateus? Porque quando eu vi que era o momento certo de acontecer, não aconteceu. E agora já não vai acontecer nada. Não, mas é agora que vai acontecer mesmo. É aquilo que o pastor Fred falou há pouco na escola bíblica. As promessas de Deus, elas começam ou parecem fáceis ou tornam-se difíceis. Depois elas são impossíveis. E a partir daí Deus cumpre. E às vezes você está vivendo o cenário do impossível, dizendo: Mateus, tinha um resquício de esperança, mas agora é impossibilidade total. É aí que Deus vai agir, é aí que Deus vai fazer, é aí que Ele vai avançar em teu favor. É aí que você já olha e fala assim: Mateus, já não sei mais como. Fica tranquilo, é porque já não é mais você para fazer, é o Eterno que vai realizar. Já não é a sua mão que vai trabalhar, mas é a mão do Eterno que vai prover. Não é você que vai remar no barco, pelo contrário, é Ele que vai te chamar. Então é preciso primeiro haver fé, mesmo na espera, mesmo quando você não vê nada acontecendo e o pior já aconteceu. Creia que Deus Ele pode fazer. Aleluia. Terceiro ponto, a revelação transformadora. Que revelação é essa? É Jesus como vida eterna. Por quê? Quando Marta e Maria confrontam o mestre, dizem assim: olha, Senhor, a gente crê tanto que o Senhor poderia curar Lázaro quando ele estava enfermo.
que a nossa fé está inabalável. E Jesus quase que para ela e diz assim: não, mas espera aí, eu vim para fazer o milagre, eu estou aqui porque eu sei que Lázaro morreu, e eu vou fazer o milagre. Aí começa agora uma conversa, um diálogo teológico entre Jesus e ela, porque Jesus ele vai dizer assim: não, eu sei que Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Aí ela vira para Jesus e diz assim: não, Senhor, eu conheço as Escrituras, eu conheço os ensinamentos rabínicos, e eu sei que ele vai ressuscitar no final. No último dia ele vai ressuscitar, porque ele foi temente ao Senhor, ele foi um servo fiel, então ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus está dizendo: não, calma, você não está entendendo, eu não estou falando de escatologia, eu estou falando que hoje eu vim aqui para ressuscitar ele. Aleluia! É Jesus se revelando e dizendo assim: eu sou a ressurreição. É Jesus dizendo assim: não, peraí, você não está entendendo, eu sei que o problema já está impossível, eu sei que já não há mais expectativa nenhuma, mas eu não vim aqui para pensar no amanhã, eu vim aqui para realizar o hoje. E o problema é esse, é porque a gente nunca sabe quando o hoje de Deus vai chegar. Mas quando ele se revela, as coisas mudam. Você lembra de Abraão? Ele tinha uma promessa do Eterno de que Deus daria um filho a ele, mas ele não sabia quando. Deus sempre diria: da sua prole eu vou fazer uma grande nação. Ele até tentou ajudar a Deus, mas quando os 3 anjos chegam na casa dele e dizem: no tempo da vida tua mulher dará um filho, as coisas mudam, porque agora já há um prazo, porque agora já há um tempo determinado. Até aqui era uma promessa sem tempo, um dia Deus vai fazer, mas quando ele chega e fala: não, hoje eu estou aqui para te dizer que eu vou fazer, as coisas mudam. Você acha que quando aqueles anjos saíram da casa de Abraão, que Abraão sabia: daqui a um ano eu vou ter o meu filho, ele veio da mesma forma? Ele falou: não, eu esperei, eu ansiei e não sabia quando ia acontecer, mas hoje ele me revelou que ele vai fazer. É o que Jesus está dizendo para essas mulheres: olha, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. E eu estou aqui hoje para ressuscitar Lázaro. Aleluia! E eu estou aqui hoje para dar vida a Lázaro. E eu saí da onde eu estava hoje, porque vocês não entendiam que o que eu vou fazer com Lázaro hoje vai ficar marcado na história. Aleluia! O que eu vim fazer hoje na vossa família vai ser falado há mais de 2000 anos atrás. Aleluia! Se Jesus tivesse curado Lázaro da enfermidade que ele tinha, que a Bíblia nem relata, será que a gente estaria falando dela hoje? Mas Deus esperou o impossível acontecer para ir Jesus lá e falar: não, hoje a impossibilidade torna-se possível, e eu vou fazer algo que vai ficar marcado na vossa vida. E Jesus ele chega para elas e diz: não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje, é agora. E eu quero te dizer isso com uma voz profética: eu não sei o teu amanhã e nem quero saber o teu passado, mas uma coisa eu quero saber e eu sei, é que Deus vai fazer algo hoje. Aleluia! Você pode dizer para o teu irmão: você está preparado? Diga para o teu irmão: você está preparado para o que Deus vai fazer hoje? Diga mais uma vez, que eu acho que ele não ouviu. Fala: você está preparado para o que Deus vai fazer hoje? Eu não sei você, mas eu não vim brincar de ser crente. Eu vim com uma palavra, e essa palavra é: toda impossibilidade na tua vida, ela vai cair por terra hoje. Toda barreira que você diz: eu não consigo, mas Deus, eu já tentei, é hoje. Por isso eu venho te dizer com toda a fé que há em mim, juntando com a tua, e te dizer: Jesus está aqui hoje, e Ele vai fazer algo hoje, não é amanhã. Você não veio hoje para esperar pela promessa de amanhã, não. Você veio hoje porque Deus vai fazer hoje. Você veio hoje porque Deus vai cumprir hoje. Você está aqui agora porque o Eterno vai te visitar agora. Aleluia!
Por isso, pense muito bem quando você entra num ambiente espiritual, porque o ambiente espiritual pode te surpreender. Às vezes a gente entra em momentos espirituais e não colocamos a carga que ele tem. Mas eu creio que aqui nessa manhã Deus pode curar qualquer doença. Eu creio que nessa manhã Deus pode fazer impossíveis. E eu não sei porquê. Gente, entenda bem. A minha esposa já não quer filhos. Eu também já estou ficando com essa ideia de também não querer mais. Os dois já chegam. Não sei porque que o França também disse amém. Mas eu já há algum tempo que eu estou com essa palavra profética de Deus abrir madres em nosso meio. Aleluia! Vocês sabem que eu nunca fui muito de profetizar, mas eu não sei porquê, mas Deus vai abrir madres em nosso meio. Aleluia, Jesus! Aquilo que é impossível, Deus ele vai fazer. Quem é eu não sei, por que eu não sei, a impossibilidade que tem eu não sei, mas eu sei que hoje, pela palavra profética, Deus vai fazer. E essa impossibilidade vai cair por terra. Mas é abrir madre, não é dar mais filho para quem já tem. É abrir madre, tá? Por isso que Franz já está falando amém, porque ele já está com os dele e já não quer mais. Glória a Deus, o pastor é que fica contente. Vamos lá, quarto, para a gente avançar. Já temos um tempo um pouco mais avançado. O cenário é: Jesus chega na cidade. Marta e Maria falam com Jesus, trazendo fé e dizendo: eu creio que o Senhor pode fazer o impossível. Mas agora meu irmão morreu, já não há mais essa possibilidade, Jesus. Jesus disse: não, eu vou. Mostra-me onde está o túmulo. Vamos até o morto, vamos até Lázaro. Só que aí agora ela traz uma nova nota para a gente aqui, mas que Jesus já sabia. E ela vai dizer: Senhor, deixa eu só te dar um toque, deixa eu só te dar um aviso. É que já são 4 dias. Não é 1, nem 2, nem 3. Jesus, já são 4 dias. É como se ela dissesse assim: Jesus, o Senhor é Deus, o Senhor tem fé, mas a gente não é carnal, a gente é natural. 4 dias o Senhor vai abrir essa sepultura. Depois de 4 dias de morto, o Senhor vai ter coragem de pedir para alguém tirar a pedra. Deixa eu te dizer algo. Dentro do contexto cultural, existem alguns rabinos que eles vão dizer que existiam algumas crenças na época que dizia que a alma do morto, ele pairava sobre o morto durante 3 dias. Durante 3 dias, esse morto poderia reviver. E daí, alguns milagres de ressurreição que Jesus ele fez não foram ou não tiveram tanto destaque na sociedade. Por exemplo, a filha de Jairo, Jesus ressuscita, a menina levanta com aquela célebre palavra que Jesus ele vai dizer: Talita cumi. A menina levanta, os pais se maravilham, mas a cidade não fica em alvoroço porque Jesus ressuscitou. Outro cenário de ressurreição de Jesus é quando Jesus está entrando na cidade e está saindo da cidade um cortejo fúnebre. Jesus toca no esquife, o morto ressuscita. Todos que estão à volta entendem e falam: não, é um milagre, mas você não vê um alvoroço na cidade, porque dentro da mentalidade judaica, até 3 dias aquele morto poderia ressuscitar, mas 4 dias não. É como se eles dissessem: Senhor, deixa eu te dizer uma coisa. Tem rabinos que pregam, que ensinam que durante 3 dias essa alma pode voltar para o corpo, mas o Senhor está indo contra eles, porque já são 4. Essa alma já desempenou há muito tempo. O que o Senhor vai fazer com esse morto? Posso te dar outro dado, mas agora científico. A sepultura de Lázaro
ela é feita, ou ela foi feita dentro de uma gruta, de uma pedra. A pedra bruta, ela é esculpida. Por misericórdia do Eterno, eu tive em alguns sepulcros, e inclusive no que eles falam que é o sepulcro de Jesus em Israel, e a gente percebe o trabalho muito bem feito num sepulcro judeu, de uma pedra que era outrora um pedregulho, que eles esculpem aquela pedra, e essa pedra agora ela vai ser tampada com uma outra pedra. E lembre-se bem, Israel é um país extremamente quente, extremamente úmido. Então, a gente tem um cenário natural que é um morto, que não leva embalsamento como o nosso, porque nós ocidentais, quando morremos, o nosso corpo ele é embalsamado, ele leva um banho químico para adiar a decomposição. Mas no judaísmo é o contrário, não leva esse embalsamento, é somente óleos essenciais, que não atrasam em nada essa decomposição. E o corpo ele é envolto somente em linho, em um pano de linho. O nosso não, ele é revestido por uma caixa de madeira, que é o que nós chamamos de caixão. Lá não. No tempo de Lázaro, a gente tem um morto que é colocado num ambiente extremamente quente, úmido, sem oxigênio nenhum e sem preparação química nenhuma. Essa aceleração da decomposição ela é muito grande. E levando em consideração essas questões, o primeiro dia todas as células do corpo elas vão se romper. No segundo dia que Lázaro está morto, o seu corpo já vai estar todo inchado, e todas as bactérias já vão começar a agir para trazer essa decomposição. No terceiro dia, a gente já vai ter todos os tecidos do corpo liquefeitos. No quarto dia, alguns órgãos internos dele já começam a se romper, explodir por conta dos gases. Aquilo que conosco, orientais, por conta de onde nós somos enterrados e colocados, essa decomposição é mais lenta, mas ali o cenário é ao contrário, é muito mais rápido. Então é provável que ao quarto dia Lázaro já estaria todo decomposto, com estômago e outros órgãos seus expostos, extremamente decomposto. E ela vira para Jesus e fala: Senhor, o Senhor tem coragem de abrir isso? Pode abrir. Aí ela vai trazer um dado. Olha o dado que ela vai dizer: Senhor, eu tenho certeza que isso já cheira mal. Eu tenho certeza que se o Senhor abrir, a decomposição aqui é tão rápida que vai cheirar mal. E Jesus diz: abre, pode abrir, porque eu estou aqui para fazer um milagre. E quando ela abre, Jesus alça a sua voz. Eu já vou finalizar, depois o ponto 5 e o 6 a gente deixa para outra administração. Jesus alça a sua voz em voz profética e diz: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Irmão, eu vou falar isso com calma para você entender. Lázaro já tinha órgãos expostos. A ação bacteriana já era enorme. Mas Jesus ele alça uma palavra no reino espiritual. E ele vai dizer: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Eu não sei você, mas a Bíblia vai afirmar que Lázaro sai, todo enfaixado. E eu consigo ver pelos olhos da fé um corpo intacto. Aleluia. Eu não sei qual é a sua visão nesse momento, mas Igor, quando eu vejo um Lázaro saindo da gruta, primeiro, eu não sei você, mas a mulher é mais sentimental. Eu já vejo Marta e Maria querendo desmaiar. Eu já imagino eles e todo mundo falando: não, mas não pode ser. Além de estar morto, já era para estar decomposto. Jesus diz: não está não, desatai. Tira a face que eu quero ver. Aleluia. Mas ele diz: não, mas Jesus, mas mesmo que esteja vivo, já nem deve ter estômago. Jesus diz: tira a faixa que vocês vão ver. Mas alguém pode estar dizendo: Jesus já cheira mal. Jesus está dizendo: vai lá, aldeia, tira toda a faixa, tira o lençol, e que vocês vão ver o milagre. Aleluia.
Sabe o que eu quero te dizer hoje nessa manhã? E você, se puder, fique de pé. Irmão, eu não sei como está o teu cenário. Se calhar na tua vida você está dizendo: Mateus está igualzinho a Lázaro. Não somente morreu, mas há momento que estamos vivendo agora é de decomposição. Agora não vai ser mais um cenário de ressurreição. Eu quero te dizer uma coisa: Deus somente não vai ressuscitar algo na tua vida, mas Deus ele vai refazer. Aleluia! Porque o corpo de Lázaro, Deus, pela voz profética de Jesus, ele é refeito. É Jesus dizendo no reino espiritual: Lázaro! E todo o reino espiritual trabalhando para que aquele morto pudesse ser ressuscitado. E não só o morto, o seu corpo todo pleno. E eu quero dizer nessa noite, ou nessa manhã melhor dizendo, irmão, mesmo que você diga: Mateus, eu não tenho fé, vem pela minha. Se agarra na minha, porque hoje eu estou cheio de fé para te dizer: eu não sei qual é o teu impossível, mas eu sei, Deus vai fazer. E eu quero chamar aqui na frente somente aqueles que dizem: Mateus, é impossível, porque aquilo que é possível a gente pode deixar para outro culto. Hoje eu quero trazer só o impossível. Se você tem alguma causa que você diz é impossível, vem à frente. Mesmo que você disse: Mateus, mas mesmo assim, depois dessa palavra ministrada, eu não tenho fé, vem com a minha. Eu te permito, vem com a minha. Mas vem, porque eu sei que Deus vai fazer. Como? Não me pergunte. Mas assim como Jesus, ele lá, pela voz profética, ele chamou Lázaro, essa manhã a gente vai chamar no reino espiritual. Essa manhã a gente vai atrair no reino espiritual. Então, se é impossível, vem. A gente só tem mais 5 minutos e a gente vai finalizar. Eu não sei você, mas hoje Deus vai fazer. Hoje Deus vai realizar. Hoje Deus vai cumprir promessas. Hoje Deus vai surpreender até mesmo o diabo, que pensava que já tinha acabado, que já tinha destruído, que já tinha desfeito. Mas hoje Deus vai fazer. Eu não sei porquê, mas eu vejo como pessoas que ouviram assim a família dizendo: você não vai chegar em lado nenhum. Mas hoje, como voz profética, eu quero te dizer: você vai chegar. E não somente chegar, você vai ultrapassar. Deus vai fazer grandes coisas. Enquanto eu estou falando, Maíra, vem aqui à frente, por favor. Depois de 4 dias, Ô pastor, me dá 5 minutos. outro que possa fazer. Eu não sei porquê, mas quando eu estava ministrando, Deus ele só vinha na minha mente, no meu interior, e dizia assim: Maíra, você vai ser muito mais daquilo que você imagina. Não é a debilidade humana que vai fazer você parar. Não é porque você olha para dentro de si e diz: eu não vou conseguir, eu não vou fazer, eu não vou chegar, que Deus hoje está te trazendo aqui nessa manhã para te dizer que você vai chegar. Não é pelo jeito que você pensa, pelo jeito que você age, que Deus ele não vai fazer. Deus ele vai te surpreender. E o impossível que hoje você pensa que é impossível, Deus ele vai se tornar possível. E você vai fazer muito mais do que aquilo que você imagina. Muito mais do que aquilo que você imaginou. Abraça aí, Robson. Está